gostaria que a gente usasse um momento aqui desse programa para fazer uma desassociação entre obesidade e estética. Eu acho que é muito importante a gente reiterar que a questão da doença, da obesidade, ela não está atrelada com beleza, com manequim, com roupas. Por mais que a nossa sociedade ainda martele muito em cima disso, acho importante a gente ressaltar que, muito além de gordo e magro, a gente precisa falar das questões muito além da estética, das questões de saúde da obesidade. Eu gostaria que vocês conversassem um pouco sobre esse assunto para a gente falar um pouco sobre como essa nossa sociedade ainda cobra da mulher que ela seja magra, que ela esteja no manequim 38 e que acima disso ela tá gorda, né? Vamos falar um pouco sobre esses diferentes tipos de corpos e saúde também. Acho bem importante isso, com certeza, né? E tentar desmistificar isso, porque daí acaba podendo gerar, inclusive, aquela questão, como tem essa pressão social, a pessoa, por vezes, até sente vergonha de procurar uma ajuda, porque ela, não, eu vou conseguir sozinha chegar nesse manequim que eu preciso chegar, né? Então, o que acontece que a gente conversa? Aquilo que a gente conversou um pouco antes, de que a obesidade, ela é uma doença. A pessoa pode, com certeza, se sentir bem tendo o peso que ela tem. Isso não é ruim, né? Ah, mas eu tô me sentindo bem, eu me sinto bonita, ótimo, que bom. Mas ainda assim, há uma doença, que nem eu expliquei antes, né? A mortalidade é maior. Então, pode ser que eu não tenha nenhum outro problema. A gente escuta por aí, entre aspas, o obeso saudável, né? Uma coisa que às vezes se escuta. Isso não existe porque é uma doença, a obesidade. Tu pode ter obesidade e não ter complicações. Mas tu tem uma doença que precisa ser tratada como? E isso não é uma coisa só estética, não é pela beleza. Eu até falei antes, às vezes a pessoa busca também tratamento, tá 20 quilos acima, eu quero perder esses 20 quilos. Mas se a gente perder, dependendo do percentual, né, 5%, né, se perder 5%, esse 5%, digamos que seja 5 quilos, a pessoa pesava 100 quilos, quer chegar a 80, mas se ela perdeu 5, para a saúde isso já é super benéfico. E isso talvez não vá suprir do ponto de vista estético, mas para a saúde vai ser bem importante. E da mesma forma, sobre essa questão estética, também entra aquela questão de pessoas que não estão tão acima do peso, ou às vezes até estão com um peso normal, esse outro lado, e querem emagrecer, né? E que também é perigoso. Com essa questão de automedicação, com novas medicações aí, a pessoa tá com o IMC adequado, tá eutrófica, é o nome para isso, né? Mas tá bem, não tá acima do peso. E quer fazer uma medicação, porque quer emagrecer mais. Porque Quer secar porque agora tá vindo o verão, quero botar o biquíni lá que é o que eu quero usar. Isso também é perigoso, porque também tem estudos mostrando que se tu não tá tão acima do peso e tu emagrece, pessoas menos acima do peso que emagrecem tendem a perder mais massa magra. Exatamente. E isso não é bom pro organismo. Não é bom pro organismo. Então, tem esse lado também. Então, tem esses dois lados, né? E também a questão do preconceito, né, contra quem é obeso. Quem é obeso é doente, ponto. Mas existe pessoas que não são obesas que são doentes também. Quem tem vícios, né? Quem tem pressão alta é doente, quem tem diabetes é doente, e nem tudo isso está atrelado à estética, certo? Então, se o obeso não corresponde à estética, não corresponde. Ele está doente. Um hipertenso pode estar eutrófico, estar perfeito da questão ponto de vista estético, mas ele está doente, né? Então, são duas pessoas doentes. Qual que é a diferença? Nenhuma. É o olhar das pessoas, o olhar em que a sociedade ela coloca essa pessoa obesa como se fosse um patamar menor. E não é, sabe? É uma pessoa que precisa de ajuda tanto quanto outras, né? É bem importante mesmo lembrar isso do preconceito, assim, a gente conversa bastante que esse preconceito, ele infelizmente existe na sociedade como um todo, inclusive dentro da área da saúde. Muito. Então tem muitos profissionais que acabam tendo preconceito no tratamento, né? Eu trabalho com isso, né? É a minha especialização, tratamento de obesidade dentro da endocrinologia, né? Mas dentro da área médica, às vezes as pessoas minimizam o tratamento no sentido de alguns outros médicos de outras áreas, tu precisa perder peso. Fala isso pro paciente e deu.
E tu não dá nenhum e não dá segmento. nenhum segmento. É. Então, Provavelmente essa pessoa já sabe que ela precisa perder Exato. peso. Ela só tá Doutora, ouvindo não mais preciso do ouvir mesmo. isso do senhor. Exato. Estou com a dor no ombro ainda, tá doendo ainda. Continua doendo. Então, é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar também dentro do meio médico, para que pelo menos haja algum encaminhamento. Eu, felizmente, tenho recebido pacientes encaminhados, fui encaminhada pelo médico tal, porque eu preciso perder peso. Então, que bom que tá chegando aqui, né? Que não foi só assim, tu precisa perder tantos quilos e tu volta quando perder. A pessoa sozinha, a gente tá conversando... Vai pra onde, né? Que precisa de acompanhamento. Então, a gente também tem tentado, dentro da área médica, melhorar isso, né? E sobre essa questão que a gente tava falando de preconceito, a gente falou antes sobre a questão da estética, de pessoas que talvez se sintam bem com o seu peso, mas também tem a questão das pessoas com obesidade que sofrem com isso, né? Que sofrem por vergonha, por não ir em algum local por causa da questão do seu peso. A gente também tem, infelizmente, essa questão de não ter, às vezes, locais preparados para as pessoas com excesso de peso. Então, a pessoa talvez não sabe se vai poder sentar naquela cadeira, porque não sabe se a cadeira vai ser suficiente para o peso dela. Então, tem essas outras coisas que a sociedade como um todo precisa entender, que é uma doença e que existe essa situação e que a gente precisa estar preparado para lidar com essas pessoas. Isso já tá melhorou. Mas tem muito a melhorar, né? E que essa pessoa que tá sofrendo com isso, que esse sofrimento precisa ser acolhido. Exato. A pessoa precisa entender que ela não precisa ter vergonha. E nem excluída. Que ela não precisa ser excluída, que ela não precisa ter vergonha, que ela não precisa se esconder, ou enfim, que ela pode e deve buscar ajuda.